pessoal, eu sou o professor Romildo Neto. Hoje vamos falar de proporção e regra de 3. Razão e proporção. Vamos começar pelo conceito de razão. Na matemática, a razão estabelece uma comparação entre duas grandezas, sendo o coeficiente entre os dois números. Em outras palavras, ele quer dizer que isso é uma divisão. Coeficiente, então, aqui, ó, divisão. Ok, pessoal? Já a proporção é determinada pela igualdade entre duas razões, ou ainda quando duas razões possuem o mesmo resultado. Então, razão é uma divisão de A para B, e essa é a razão de A para B. E o que é isso? É razão. E o que é proporção? Vai ser o seguinte: A igual a AC sobre D, por exemplo. Então, aqui, se eu fazer essa divisão aqui, der, sei lá, 1, essa divisão C para D também terá que dar 1. Isso que é a igualdade que é proporção, né? Que é a igualdade entre duas razões. Note que a razão está relacionada com a operação da divisão. Vale lembrar que grandezas são proporcionais quando existem duas razões entre elas. Ainda que não tenhamos consciência disso, utilizamos cotidianamente os conceitos de razão e proporção. Para preparar uma receita, por exemplo, utilizamos certas medidas proporcionais entre os ingredientes. Então, se eu quero dobrar o tamanho de bolo, eu faço o quê? Eu dobro a quantidade de ingrediente. É isso que ele está querendo dizer aqui. Atenção! Para você encontrar a razão entre duas grandezas, as unidades de medidas deverão ser a mesma. Cuidado com isso aqui, ó. As unidades de medidas deverão ser a mesma. Então, se eu estou dividindo metros quadrados, eu tenho que dividir metros quadrados por metros quadrados. Centímetro por centímetro e assim por diante. A partir das grandezas A e B temos, então A está dividido para B. E aí a gente precisa garantir que o B é diferente de zero, porque eu não posso dividir para zero. Proporção, aí é aquilo que eu tinha falado antes. A dividido para B é igual a C dividido para D. E os coeficientes A e B, B e D, faltou B e D, são diferentes de zero. Ok, pessoal? Qual a razão entre 40 e 20? Bom, entre 40 e 20, eu corto 0 com 0. 4 dividido por 2 é 2. Lembre-se que numa fração, o numerador é o número que está acima e o denominador é o número que está debaixo. Ok, pessoal? Debaixo, denominador. Debaixo, denominador. Além disso, nas razões, o coeficiente que está localizado acima é chamado de antecedente A, enquanto que o de baixo é chamado de consequente. Então, em razão, o de cima é antecedente e o B, o de baixo, consequente. Qual o valor de x na proporção? Quando eu tenho igualdade de proporção, eu posso achar o valor de um quarto número desconhecido, eu tendo 3 e sabendo que eles formam uma proporção. Como que eu faço isso? Multiplico em x. Então, 1 vezes x e 3 vezes 12, que está aqui embaixo. Que é igual a 36, por quê? 1 vezes x, x. 3 vezes 2, 3 vezes 12, 36, ok? Assim, quando temos 3 valores conhecidos, podemos descobrir o quarto, também chamado de quarta proporcional. Na proporção, os elementos são denominados de termos. A primeira fração é formada pelos primeiros termos, A sobre B, enquanto a segunda são os segundos termos, C e D. Propriedade da proporção. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Os meios, pessoal, são esses aqui, ó. Esses aqui é chamado de... Aliás, esses aqui são chamados de extremos. E esses aqui são chamados de meios. Por quê? Começa com A e termina com D, então extremo, e no meio está o B e o C. Ó, logo, A igual a D igual a B, C. Essa é a propriedade. Essa é a propriedade denominada de multiplicação cruzada, ou em x. Ok, pessoal? É possível trocar os extremos e os meios de lugar. Por exemplo, A sobre B é equivalente a D sobre B igual a C sobre A. Logo, aí a mesma coisa, ó, D vezes A igual a CB. Essa tem a ver com aquela propriedade, ó, ADBC. Tem a ver com a propriedade que é o seguinte: na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso multiplicar D vezes A ou A vezes D. Tá? A ordem dos fatores não altera o produto. Regra de 3 simples. Agora, então, nós vamos entrar na regra de 3. A gente viu ali brevemente proporção e razão.
para introduzirmos o conceito de regra de 3. Esse sim, muito usado. E ajuda a resolver bastante, uma gama muito grande de problemas matemáticos, a gente tendo o domínio da regra de 3. Regra de 3 simples. Permite encontrar um quarto valor que não conhecemos em um problema, dos quais conhecemos apenas 3 deles. Assim, encontramos o valor desconhecido a partir de 3 já conhecidos, desde que eles sejam proporcionais, é claro. Veja os passos para montar o problema e resolver facilmente. Então, crie uma tabela e agrupe as grandezas da mesma espécie na mesma coluna. Tá? Então, metro debaixo de metro, dia debaixo de dia, hora debaixo de hora. Identificar se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcional. Aqui está o grande detalhe. Elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Por quê? Se for direto, resolve de um jeito, se for inverso, resolve outro. Quer dizer, muda alguma coisa ali no processo para resolução, mas a gente vai ver mais adiante. Montar a equação assim. Se as grandezas forem, aí que vem essa diferença. Se as grandezas forem diretamente proporcionais, multiplicamos os valores em x. Tranquilo. Isto é, em forma de x. Se as grandezas forem inversamente proporcionais, invertemos os valores para ficar diretamente proporcional. E aí resolver a equação que se formou. Então, regra de 3 diretamente proporcional. Quando temos duas grandezas diretamente proporcionais, ou seja, quando a variação de um deles é semelhante à variação do outro, o que ele quer dizer aqui? Aumentando ou diminuindo, ou seja, o que é diretamente proporcional? Eu tenho, sei lá, aqui x, y, aqui, z, w. Se esse aqui desceu e esse aqui também desceu, elas são diretamente proporcionais. Ou o contrário, se aqui subiu, aqui também vai subir. Então é o seguinte, se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Isso aqui é diretamente proporcional. Para se construir um muro de 17 metros quadrados, são necessários 3 trabalhadores. Quantos trabalhadores serão necessários para construir um muro de 51 metros? Primeiro eu tenho que pensar o seguinte, se eu aumentar a quantidade de muro a ser produzido, vai precisar mais ou menos pessoas? Mais, porque se eu tenho um muro maior para fazer, eu preciso de mais pessoas para fazer, supondo que as pessoas trabalhem no mesmo ritmo, ok, pessoal? Há duas grandezas envolvidas, área do muro e número de trabalhadores, e temos 3 valores conhecidos. Portanto, trata-se de um problema de regra de 3 simples. Precisamos encontrar o número de trabalhadores para construir 51 metros quadrados. Para isso, vamos armar o problema para descobrir se temos uma regra de 3 direta ou inversa. Eu já tinha falado isso antes, já tinha adiantado. Então, vamos lá, montando a tabela. Então, metros quadrados debaixo de metros quadrados, número de pedreiros debaixo do número de pedreiros. E a gente não conhece esse número de pedreiros, representamos por x aqui. Inicialmente, então aqui, está aqui montada a tabelinha. Inicialmente, coloquemos uma seta orientando no sentido contrário de x. E isto é, para cima. Colocamos na outra grandeza uma seta do mesmo sentido, caso as grandezas sejam diretamente proporcionais, ou uma seta em sentido contrário, se as grandezas forem inversamente. Então, aqui em x eu coloco uma seta para qualquer lugar. Aqui, pessoal, não tem muito a ver se a questão do x vai diminuir ou aumentar. Simplesmente você escolhe um lado. Agora, aí é que vem um grande detalhe. Essas medidas, como eu tinha dito antes, são inversamente proporcionais. Então, se eu escolher aqui pôr para cima, a outra também vai estar para cima. Logo, não vai ter mudança, apenas multiplicar em x. Então, vai ficar 17 vezes x, 17x, e 51 vezes 3, 153. O 17 está multiplicando, passa dividindo. Fazendo essa divisão, encontramos 9. Portanto, serão 9 trabalhadores para construir o muro. Pessoal, aqui a regra de 3 ela é interessante porque lembra que a gente falou que ela é proporcional? Então, é o seguinte. Alguns casos de regra de 3 não precisa fazer essa conta toda. A gente precisa pensar o seguinte. É claro que algumas contas não vai ser tão exato assim. Vai ter número com vírgula, é mais complicado. Mas aqui é uma conta exata. Pensa o seguinte. Para eu sair de 17, elas são indiretamente proporcionais. Para eu sair de 17 para chegar até o 51, eu multipliquei por 3. Se eu multiplicar o 17 por 3, 3 vezes 7, 21, vão 2. 3 vezes 1, 3 com 2, 5, 51. Para eu sair do 17 e chegar até 51, eu multipliquei por 3. Elas são diretamente proporcionais. Isso eu preciso saber. Então, se elas são diretamente proporcionais e aqui eu multipliquei por 3, aqui era só multiplicar por 3 também. 3 vezes 3 igual a 9. Então, vai precisar de 9 trabalhadores. Claro, pessoal, toda a regra de 3 isso vai acontecer. Mas, em alguns casos, essa constante aqui,
que nesse caso eu multipliquei, e ela poderia ser dividir também, ela é um número natural, então é mais fácil de trabalhar. Isso pode ser uma fração, isso pode ser número com vírgula, pode ficar um pouquinho mais chato de trabalhar. Mas a ideia é isso, tá, pessoal? A ideia é isso. Se elas são proporcionais, à medida que uma cresce, a outra cresce. Se uma aumentou 3, a outra também vai aumentar vezes 3. Tranquilamente isso. Então dá para fazer direto assim. Regra de 3 inversamente proporcional. Quando temos duas grandezas inversamente proporcionais, ou seja, quando a variação de uma delas é contrária à variação da outra, mas da mesma proporção. Quando um aumenta, a outra diminui e vice-versa. Um automóvel, pessoal, a velocidade média é clássico, um problema clássico de inversamente proporcional. Porque se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Se eu diminuo a velocidade, eu vou gastar mais tempo. Um automóvel com velocidade de 80 km por hora gasta 15 minutos em certo percurso. Se a velocidade for reduzida para 60 km por hora, que tempo em minutos será gasto no mesmo percurso? Solução. Montando a tabela e agrupando as grandezas de mesma espécie na mesma coluna. Então, quilômetro por hora, embaixo de quilômetro por hora, minuto embaixo de minuto. Aqui eu venho no X, coloco a seta para o lado que eu quiser. Isso aqui, essa primeira seta, eu que escolho. Então, inicialmente, vamos colocar uma seta orientada no sentido contrário de X. Isto é, para cima, mas poderia ser para baixo, não tem problema. Temos uma regra de 3 simples inversa. Por quê? Quando eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo gasto. A seta será, então, em sentido contrário. Se diminuirmos a velocidade, o tempo de percurso aumenta. Bom, como se trata de uma regra de 3 simples inversa, devemos inverter os valores no sentido da seta. Assim, transformamos em uma regra de 3 simples direta e, então, podemos multiplicar em x. Então, invertemos e multiplicamos em x. Pessoal, é claro que a gente fala isso principalmente no ensino fundamental. Mas aqui você não precisaria inverter. Agora você teria que fazer o seguinte. Está aqui 60, 15. Você teria que multiplicar, ao invés de inverter, multiplicar na linha. Então seria 60x igual a 80 vezes 15. Tá? Mas aí, para a gente memorizar que é tudo que depois multiplica em x, a gente fala para inverter e depois multiplica por x. Mas se ela for inversamente proporcional, você multiplica na linha, tá? Não multiplica em x. Bom, aqui está feita a multiplicação, 60x igual a 1.200, dividindo 1.200 por 60 dá 20. Beleza. Pessoal, de novo, daria para fazer a ideia. Só que agora é o contrário. Aqui, sei lá, de 80 para 60, foi multiplicado por 6 oitavos. Aliás, 8 sextos. Então, era só fazer essa conta aqui também. Mas aí já vê que é uma conta fracionária, é uma conta mais complicada. Por isso que aquele elemento lá serve quando não tem contas fracionárias. Ele até serve aqui, mas é mais complicado para fazer. Regra de 3 composta. Agora eu vou ter a regra de 3 composta. É a forma de encontrar um valor desconhecido quando conhecemos 3 ou mais grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. De novo, elas podem ser diretamente ou inversamente. Inclusive, no mesmo problema, uma grandeza pode ser direta, a outra pode ser inversa. Então, aí já há uma misturança disso tudo. Exemplos resolvidos de regra de 3 composta. Numa gráfica, existem 3 impressoras offset que funcionam ininterruptamente. 10 horas por dia, durante 4 dias, imprimindo 240 mil folhas. Tendo-se quebrado uma das impressoras e necessitando imprimir em 6 dias 480 mil folhas, quantas horas por dia deverão funcionar ininterruptamente as duas máquinas restantes? Solução. Monte a tabela e agrupe as grandezas de mesma espécie da mesma coluna. Então, número de impressora embaixo do número de impressora, horas por dia embaixo de horas por dia, número de dia embaixo do número de dia e folhas total embaixo de folhas total. Perceba que se trata de um problema que envolve a regra de 3 composta, pois temos mais de 3 grandezas conhecidas. Vamos resolver esse problema de regra de 3 composta analisando cada grandeza relativamente à grandeza onde está x. Então, agora eu vou olhar para as grandezas uma a uma e relacionando com x. Assim, para resolver a regra de 3 composta, você deve reduzir o problema em várias regras de 3 simples. Analisemos, inicialmente, a grandeza em impressoras com horas dias, que é onde se encontra a incógnita x, isto é, o x. A incógnita, isto é, o x. Inicialmente, coloquemos uma seta orientada no sentido contrário de x, isto é, para cima. Esse sentido do x eu que escolho, tá, pessoal?
Inversa. Se diminuirmos o número de impressoras, precisamos aumentar a carga horária de trabalho. Assim colocamos uma seta contrária, isto é, para baixo. Então aqui, pessoal, eu estou analisando número de impressoras e dias. Se eu diminuir o número de impressoras, eu preciso aumentar o número de dias. Então elas são inversamente proporcionais, as setas estão contrárias. Agora vamos analisar grandezas dias com horas dias, onde está o x. A inversa. Se aumentarmos o número de dias de trabalho, podemos diminuir a carga horária de trabalho. Assim também coloquemos uma seta contrária, isto é, para baixo, tá, pessoal? Então, de novo, números de dias trabalhados e carga horária. Se eu diminuir um, aumento o outro. Por último, vamos analisar grandezas, folhas com horas dias. Direta. Porque se aumentarmos a quantidade de trabalho a ser feito, precisamos aumentar a carga horária de trabalho. Então, nesse caso, colocamos uma seta de mesma direção do x, isto é, para cima. Juntando tudo, aí agora a gente junta tudo, está aqui. Então, sempre respeitando o sentido das setas, ou seja, quando for inversa a seta vermelha, invertemos os valores, denominador, parte de baixo vai para o numerador, parte de cima. E quando for direto, deixa como está. Esse processo foi ensinado em regra de 3,5. Então aqui, pessoal, só está dizendo o seguinte, agora a gente inverteu. Ó, repara que aqui em cima, seta estava para baixo, em vermelho, 3,2 passou a ser 2,3. Aqui a outra vermelha era 4,6, passou a 6,4. E agora como que faz? Você pega de x e isola e pega as outras e multiplica do jeito que multiplica as linhas aqui. Ok, pessoal? E aí, como podemos ver, o que está antes da igualdade multiplicamos em x, isto é, em x. O que está depois da igualdade multiplicamos em linha. Assim temos a seguinte equação. Então, eu começo com 10, desço, porque eu começo em x, e depois multiplico a linha toda. Pego o x e multiplico em x e multiplico a linha toda. E o resultado vai dar 20. Agora, pessoal, tem uma dica que a gente pode pensar no verbo. Deixa eu ver aqui. Terminou. Tem uma dica que a gente pode pensar no verbo, que é o seguinte. Vamos voltar um pouco para a gente ver aqui no início dela. Tá. Vamos ler aqui. Numa gráfica, existem 3 impressoras offset que funcionam interruptamente 10 horas durante 4 dias, imprimindo 240 mil folhas. Na verdade, vamos pensar o seguinte, no processo aqui. Eu tenho o processo é ter um produto, ou seja, eu tenho várias coisas para combinar em uma coisa só. Então, vamos pensar o seguinte. O que eu vou produzir com isso tudo? Qual vai ser o meu produto? O meu produto vai ser folhas. Tá? Então, folhas aqui vai ser o meu produto. O resultado final, digamos assim. O resto é em função desse produto final, correto? Então, o que a gente pode fazer? A gente pega esse valor aqui, eu não sei se eu vou ter espaço aqui, 240 mil, vezes, e aí eu começo a multiplicar em x aqui. Ó. Tá? Eu saio, deixa eu pensar aqui, não, deixa eu voltar aqui. Eu pego, deixa eu pegar outra cor aqui. Eu pego e multiplico isso tudo. Então, na verdade, vai acontecer o seguinte. Eu vou pegar tudo aquilo, eu vou pegar a folha. Aqui, eu até vou apagar aqui, eu poderia ter escrito de outra forma, mas eu vou apagar porque a gente está com pouco espaço aqui, ok? Então, eu pego aquilo que é o produto, aquilo que vai ser produzido e multiplico em x pelo processo. E pego outro valor, a mesma coisa. Então, vai ficar 240 mil vezes x vezes 2 vezes 6 igual a 480 mil vezes 10 vezes 3. Beleza, o x está aqui, está aqui, o resto está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 480 mil vezes 10 vezes 3. Isso tudo dividido por 240 mil vezes 2 vezes 6. Pessoal, aqui vai começar os cortes. Aqui é 240 mil. Aqui tem um 4. Então, corta esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. Ok.
Esse 10 aqui com 2 vira 5 lá em cima. Aqui eu posso cortar tudo por 3, aqui dá 1. Aqui vai dar 6 dividido por 3 dá 2. Esse 48 aqui eu posso dividir por 2, dá 24. Ok. E 24, espera aí, isso está correto. 48 dividido por 24. 24 é dividido por 24. Deixa eu ver aqui a resposta que deu. Deu 20. Opa. Deixa eu ver se as contas aqui estão certas. 5. Parará. Dando algum número aqui, vezes 10. 2 vezes 6. Ah, tá. Tem vezes um 4 aqui que eu tinha esquecido. Ok. Tá, pessoal? Beleza. Esse 24 com esse 24 eu corto, vai sobrar quem? 5 vezes 4, que é igual a 20. Então, a ideia é o seguinte. Você pega aquilo que é produto, aquilo que é o resultado final, separa ele e multiplica em x o restante. Aí não precisa, eu burlo essa história de ficar sabendo se é inversamente proporcional, diretamente proporcional. E detalhe, então eu burlo isso e resolvo mais rápido. Então lá no colégio, lá no ensino fundamental, a gente ensina isso, esse passo a passo. Mas aqui, como é para concurso e a gente precisa ganhar tempo, então faça isso. Tenta identificar o resultado final. Aquilo que vai ser produzido. Separa ele. E aí você pega o que é produzido e multiplica em x o restante, que a gente chamaria de processo, que é tudo aquilo que favorece a criação desse produto, o que chega a esse resultado final. Ok, pessoal? Então, isso ajuda ganha tempo nas contas. Beleza, pessoal? Então, pessoal, por hoje é só. Se gostou da aula, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, porque aí os próximos vídeos serão notificados, você logo ficará sabendo dos próximos vídeos e poderá acompanhar essa saga pela matemática básica. Estou sempre fazendo um pouco de teoria e trazendo questões que caem em concurso, em diversos concursos, para ajudar vocês a verem as maneiras como esses assuntos podem ser cobrados. Então, fiquem com Deus, muito obrigado, até a próxima!